E hoje eu quero falar com você sobre o desânimo. Quantas pessoas desanimadas, quantas pessoas desistindo da própria vida, quantas pessoas que perderam o sentido da vida, perderam o ânimo, perderam a fé, a esperança, porque em algum momento se perderam. Algo aconteceu, perdeu algo de fato, algo material, alguém saiu da vida, alguém que você colocou expectativas e acabou te decepcionando, e talvez você desanimou da vida. E essa é uma das grandes armas do inimigo para paralisar o teu propósito de vida. Uma pessoa, quando ela perde a fé, quando ela perde a esperança, quando ela deixa de acreditar nas promessas de Deus, ela deixa de viver e ela começa a sobreviver. Então, se você conhece alguém que está passando por esse período, um período onde não está tendo forças para continuar, para voltar ao ponto que se perdeu, encaminhe essa live para essa pessoa. Eu estaria aqui mandando também para os meus amigos de Instagram. Compartilhe aí com seus amigos também. Com certeza existe algum amigo precisando dessa palavra nesse momento. Nós vemos uma geração de pessoas que estão com depressão, com ansiedade, síndrome do pânico, que realmente estão desistindo da própria vida. E você pode ser uma ferramenta, um instrumento poderoso nas mãos do Senhor nessa tarde, para que essa chave seja transformada, essa chave seja virada na vida dessa pessoa. O desânimo, ele é muitas vezes silencioso. O desânimo é algo que vem de uma maneira muitas vezes imperceptível, e é muito importante identificar o que está acontecendo para rapidamente virar essa chave. Oi, Aninha, boa tarde, seja bem-vinda, saudade. Oi, Kelly, quanto tempo, meu amor, como é que você está? Tudo bem com você? Júnior, uma ótima tarde. Lima, Patrícia, Jorge, pastor Adriano, sejam muito bem-vindos. Oi, Gustavo, filho, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje uma palavra tremenda de sacudir, realmente. Te tirar lá daquela zona de conforto, te tirar muitas vezes daquele lugar ao qual você não gostaria de ter chego, não gostaria de estar, mas o desânimo, ele é silencioso. E muitas vezes pode sim levar uma pessoa até a morte. Começa com um pequeno desânimo, com uma falta de vontade. A pessoa não consegue mais orar, não consegue mais jejuar, não tem prazer nas coisas simples da vida, coisas que normalmente gostava de fazer, uma atividade física, alguns lugares, visitar alguns lugares, algumas pessoas. E ele vem devagarzinho. E você vai perdendo interesse por uma coisa, perdendo interesse por outra. E o desânimo, ele te enfraquece, ele te faz desistir da vida. Ele faz com que você perca as esperanças, que você não acredite que é capaz de retornar, de retomar aonde você parou. E eu quero ler com você Filipenses 4, do 4 ao 8. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz sobre as fases da vida, sobre os momentos da vida. Lá em Filipenses 4, do 4 ao 8, diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E aqui não tem uma condição. Alegre-se só quando você estiver em novidade de vida, quando você conquistar algo, quando você tiver algum ganho, quando você alcançar algum objetivo. Não. Aqui diz, alegre-se em todo tempo. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com a ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O que o Senhor nos ensina aqui? Alegre-se em todo tempo.
Porque a paz que excede todo entendimento lançará fora toda ansiedade, todo medo, toda dúvida, toda angústia, toda falta de fé, toda falta de esperança. E depois ele diz assim, olha, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for lícito, tudo o que for agradável, pense nisso. Então, nesses momentos de dificuldade, nos momentos onde você vai perder as forças, a vontade de fazer algo, a vontade de avançar com o seu projeto, o que o Senhor nos instrui? Lembre-se nas coisas que te dá prazer, nas coisas que são verdade. Então, qual que é a primeira dica aqui que eu deixo? Se lembre, se recorde de onde Deus te tirou. Quais são os motivos que te levaram a desistir? Na maioria das vezes, esses motivos são humanos. Ele vem por pessoas, por palavras, por perdas, por traições, por aflições. Mas será que tais coisas são tão importantes quanto ou mais do que a palavra que Deus liberou sobre a tua vida? Será que essas coisas têm mais peso, mais poder e são mais valiosas do que a promessa de Deus para a tua vida? O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é o inimigo nas nossas almas. E muitas vezes ele não vai precisar nem fazer nada. É só ele te distrair. E como que a distração vem? Tirando o seu foco. Tirando o seu foco de quem você é, roubando a sua identidade, colocando dúvidas na sua mente, colocando questionamentos. Isso não é para você? Mas quem é você para realizar tudo isso? Imagina que você vai conseguir. Não, você entendeu errado. Isso não é para você. Essas dúvidas, esses questionamentos, eles vêm e muitas vezes nós paramos para refletir. Meu, será que é isso mesmo? Será que isso é para mim? Será que vai dar certo? Será que eu continuo? Será que eu paro? Mas nesse momento, eu quero te convidar a se lembrar quem você é. Qual é a tua verdadeira identidade em Deus? Quais são as promessas que Ele já fez para a tua vida? Eu amo estudar todos os homens da Bíblia e tem uma característica que ela é presente em todos eles. Deus, Ele não escolheu nenhum desanimado, ninguém que não gostasse de trabalhar. Ele escolheu os valentes e corajosos. Outra característica muito forte que nós podemos identificar é que o Senhor, Ele sempre vai liberando porções. O Senhor, Ele sempre vai dando o próximo passo, não os próximos passos. Muitas vezes você vai receber uma palavra e você não vai ter o mapa. Você não vai ter ali os direcionamentos de como executar aquilo, de como fazer aquilo. E esse é um dos grandes pontos que muitas pessoas param no meio do caminho. Por não saber os próximos passos, aparentemente nada está acontecendo e param no meio do caminho. Tentam ali uma semana, duas, um mês e aparentemente nada está mudando e elas param no meio do caminho. Ah, não, eu não vou continuar porque acho que meu pai tem razão, acho que a minha mãe tem razão, acho que isso não é para mim, acho que isso não vai dar certo. Porque todos os dias nós vamos nos deparar com situações desafiadoras, pessoas desafiadoras. Nós vamos nos deparar com gigantes, com muros. E a nossa maior luta é aqui. O nosso campo de batalha é na mente. Quando você aprende a dominar os seus pensamentos, quando você aprende a não deixar que os pensamentos ruins, os pensamentos de incapacidade, os pensamentos de procrastinação, os pensamentos de tristeza, de desânimo, de mágoa, quando você não permite que eles parem e se alojem na tua mente, você vai conseguir avançar. E sabe como? Exatamente como você consegue fortalecer a sua identidade? Se lembrando, repetindo, declarando, profetizando todos os dias quem você é em Deus. E sabe quem você é em Deus? Você é a imagem e semelhança de Deus. E Ele te deu uma ordem: governe sobre todas as coisas. Governe sobre os seus pensamentos. Governe sobre as suas atitudes. Tenha muita clareza de qual é o teu propósito aqui nessa terra.
Boa tarde, Silvana, Suzy, Mônica, Célio, Soyara, Jane, Alessandra, Paola, Tia. Boa tarde, sejam muito bem-vindas. Para você que for entrando, vai compartilhando essa live, porque essa live ela é muito importante. Existem milhares de pessoas desanimadas nesse momento, pensando em tirar a própria vida. E você pode ser um canal de bênção na vida dessa pessoa. Eu quero te dizer que essa fase que você está passando, esse período que você está passando, não te define. Esse deserto, essa caverna não te define, é uma estação. Muitas vezes é necessária. É necessária para o teu amadurecimento, é necessária para o forjar do teu caráter, é necessário para que você se aproxime ainda mais de Deus, é necessário esse momento para que você veja coisas que até então você não estava vendo. Quando você se recolhe um pouquinho, quando você acaba refletindo um pouco mais sobre a vida, sobre o posicionamento, você enxerga coisas extraordinárias, que muitas vezes na correria do dia a dia você não consegue ver, você não consegue enxergar. E muitas pessoas acham que, não, porque eu sou de Deus, porque eu tenho cargo na igreja, eu não posso estar triste, eu não posso ter depressão, eu não posso me sentir desanimado. Ei, antes de qualquer cargo, de qualquer título, de qualquer diploma, de qualquer nomenclatura, de qualquer coisa, você é um ser humano. Você tem sentimentos, você tem coração, e todos nós estamos sujeitos a isso. Porém, é uma fase, ela precisa passar. Você só precisa estar atento para você não ficar nesse sono espiritual, para que você não durma nesse sono espiritual, porque o sono espiritual, ele traz o desânimo, e uma pessoa desanimada, ela perde a visão, ela tira os olhos do propósito, ela tira os olhos daquilo que Deus falou para ela fazer. Quando você está desanimado, a vista fica turva, você não consegue ver saída, você não consegue ver além. Mas se você chegou aqui nessa tarde, é porque o Senhor, Ele conta com você, Ele acredita em tudo aquilo que Ele colocou dentro de você. Não permita que esse desânimo roube a tua alegria, os teus sonhos, os teus projetos, porque sim, foi o Senhor quem te projetou. Você não foi o acaso, você não foi um acidente, você não foi um erro, não. Você é um projeto de Deus que nasceu para dar certo. Eu vi um vídeo agora há pouco que encaminharam para mim. Um repórter fez uma pergunta para algumas pessoas na rua. E a pergunta foi a seguinte: você prefere 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na conta? Pasme. A maioria das pessoas disseram 5 milhões na conta. E naquele momento eu tentei me colocar no coração de Jesus olhando para isso, para essa cena. Se dinheiro fosse tudo, se o dinheiro resolvesse tudo, você não ouviria tantos relatos na internet de milionários tirando a própria vida. Sabe por quê? A paz que excede todo entendimento só vem da parte de Deus. A verdadeira prosperidade que inunda o coração só vem da parte de Deus. O dinheiro não é capaz de comprar paz. O dinheiro não compra amor. O dinheiro não compra lar. O dinheiro não compra carinho. O dinheiro não compra. É isso, 5 minutos com Jesus. Meu Deus. Eu vou confessar algo para vocês. Na hora que eu vi a pergunta, eu fiquei pensando: o que eu perguntaria para Jesus? De verdade, eu não perguntaria nada. Eu só queria ficar abraçado com ele, sentindo o coração dele, sentindo a presença dele, a unção dele. A palavra do Senhor diz que mais vale 1 minuto na presença de Deus, mais vale estar na presença de Deus do que em qualquer outro lugar. Meu Deus! Pare de valorizar pessoas, coisas, lugares, porque tudo isso vai passar. Dê foco, coloque a sua atenção naquilo que realmente importa. A presença de Jesus manda embora a tristeza, manda embora a depressão, manda embora o desânimo, manda embora a falta de fé, manda embora a desesperança, manda embora a mágoa, o ódio, a falta de perdão, manda embora tudo. A presença de Deus, ela é suficiente.
aquela mulher com fluxo de sangue há mais de 12 anos. Eu imagino que ela já tinha procurado tudo que tinha de recurso naquela época. Médicos, videntes, enfim, o que tinha de recurso naquela época ela já deveria ter procurado. E todos davam o mesmo diagnóstico. Não tem cura, você vai ter que conviver com isso até você morrer. Você imagina se aquela mulher tivesse desistido? A fé dela era tão grande que ela falou assim: se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E quando ela toca, a fé dela era tão grande que Jesus sentiu sair virtude do corpo dele. Então, se ela só tocou nas vestes, saiu virtude, imagina se você abraçar Jesus e passar 5 minutos com ele. Meu Deus do céu. Não troque a presença de Deus, não troque a sua identidade, não troque a sua paternidade, não troque a sua filiação, a sua herança, a sua salvação por nada nesse mundo. E talvez você está dizendo assim: não, Lu, eu passaria 5 minutos com Jesus, com certeza. Ok. Uma pergunta clara assim: 5 milhões ou 5 minutos com Jesus? Rapidamente, 5 minutos com Jesus, tá tudo bem. Mas de verdade, por que você se afastou de Jesus? Por que você não passa todos os dias na presença de Jesus? Por que você se rendeu ao desânimo, à tristeza, à mágoa, o ódio, o não perdão? Por que você deixou o primeiro amor? Por que você deixou o teu propósito de vida? Por que você desistiu dos seus sonhos? Ah, Lu, alguém me traiu. Então você está querendo dizer que esse alguém é maior e melhor do que o próprio Deus? O teu pai, que tem promessa para a tua vida, que te chama de filho. É isso mesmo? Você está vendo como muitas vezes, sutilmente, o inimigo te engana, ele te distrai, ele paralisa os teus sonhos e projetos e você nem percebe. Eu vou ler aqui o que o nosso amigo Querubim nos falou. Boa noite, graça e paz. Gostaria que vocês, irmãos e irmãs, orassem em concordância por uma porta de emprego para mim. Fui em algumas empresas e muitas deixaram a desejar. Deus tem o melhor. Amém. Eu declaro em nome de Jesus essa porta aberta. Eu declaro em nome de Jesus o Senhor te colocando diante de portas que Ele preparou. Um lugar onde você será bênção para aquele lugar e também aquele lugar será bênção para você. Eu declaro em nome de Jesus o Senhor te direcionando na porta certa, no lugar certo, e você testemunhando que o Senhor realmente é com você e que Ele te levou para o melhor lugar, o lugar aonde era seu, já preparado. A palavra do Senhor diz que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Não é que você será, você já foi. Você só precisa se posicionar como filho. A partir do momento que você se posiciona, você começa a entrar e sentar em lugares que já estão liberados e preparados para você. Amém? Amém. Segredos para ter bom ânimo. Intimidade com Deus, fidelidade. Quando você está em santidade, quando você decide viver em santidade, intimidade com Deus, o Senhor acrescenta a sua fé. O Senhor derrama porção de ânimo sobre a tua vida. Ele aumenta a sua esperança. Você volta a sonhar, você volta a acreditar. Mas você precisa se posicionar. O desânimo, ele fortalece as suas preocupações. Ele fortalece a sua ansiedade. A palavra do Senhor diz, olha, medita. Tudo que for bom, medita dia e noite. E o que é meditar? Meditar é você se colocar. É você pensar naquela cena. É você realmente vivenciar. Isso é meditar. É você imaginar. Peraí, se eu sou filho, se eu sou herdeiro, se eu sou imagem e semelhança de Deus, se eu tenho paternidade, se eu tenho herança, se o Senhor vai à minha frente, se Ele dá ordem aos anjos ao meu favor, o que eu vou temer?
Ele prometeu. Ele morreu naquela cruz do Calvário para me dar vida e vida em abundância. Não é qualquer vida. Não é para viver de qualquer maneira. E meditar e realmente ligar teu coração ao Deus e não andar ansioso, não é fechar os olhos para os problemas, mas é enxergar os problemas com outra percepção. Você começa a enxergar os problemas com a ótica dos céus. Você começa a enxergar os problemas assim como o Senhor enxerga. Sabe por quê? Antes de Jesus morrer no meu e no seu lugar, ele disse que ele iria para o Pai preparar morada, mas ele deixaria o Consolador, que estaria conosco 24 horas por dia. Então você tem o Espírito Santo te direcionando em cada passo. Mas talvez, por coisas que aconteceram, por problemas, por gigantes, por decepções, por perdas, você desistiu de acreditar em Deus. E se você desistiu de acreditar nele, você passa a não ouvir mais a voz dele. Por isso que é tão importante você alinhar seu coração com os céus. Você alinhar com o coração com o do teu Pai. E você realmente desejar viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Quantas pessoas me procuram e falam: Lu, eu estou desanimada, eu não consigo sair do lugar. Não, você não consegue sair do lugar só se você não quiser. Se você decidir ficar contando historinha triste, você não vai sair do lugar. A partir do momento que você se posiciona: peraí, eu sou filha, eu vou guerrear. Eu vou fazer o que for preciso no mundo físico e no mundo espiritual. Eu sei que existem anjos guerreando em meu favor. Se posiciona em oração. Eu te garanto que esse desânimo vai bater em retirada. Eu te garanto que toda nuvem que está ofuscando o teu olhar, o teu brilho, a tua fé, ela vai bater em retirada, não tem como prevalecer. Abra comigo lá em Josué 1, do 5 ao 8. Eu quero ler a partir do 1, vou ler do 5 não. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, para esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até ao grande rio e o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhes daria. Então somente esforça-te. De novo ele fala, esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro da lei. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Uau! Glória a Deus! É sobre isso. Josué está chorando, lamentando, porque Moisés tinha morrido. Josué tinha Moisés como um pai, como um líder. Era alguém que ensinava ele, que estava ali com ele o tempo todo. E ele está chorando, desesperado. O que eu vou fazer? E o Senhor diz, levanta. E ele fala, esforça-te 2 vezes. E ele fala, tem de bom ânimo. Isso quer dizer o quê? Que o ânimo não vem só da parte do Senhor. Depende de você, do seu posicionamento. Onde você quer chegar. Não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista do seu trabalho, não desista da sua empresa. Existem coisas impossíveis que Deus fará para você, você não precisa se preocupar.
Mas tudo que for possível cabe a você. Posicionamento seu, você precisa decidir. Por exemplo, aqui diz, medita na lei dia e noite. Você tem lido a Bíblia? Você conhece a Bíblia? Você medita na palavra de Deus? Vamos falar só do livro de Provérbios? Se você ler só o livro de Provérbios, um capítulo por dia, existem 31 capítulos. Hoje é dia 8. Você vai lá no capítulo 8 e lê o Provérbios de hoje. Ali tem ensinamentos valiosos, poderosos para você, do que você pode e não pode fazer, do que você deve e não deve fazer. Então são instruções. Você ora, você tem intimidade com Deus. Talvez você está aí reclamando da vida, achando que está tudo dando errado, quando na verdade Deus está te chamando para mais intimidade com Ele. Deus quer te levar em águas profundas, mas se você não decidir ir para águas profundas, não tem como. Ele não vai te pegar no colo e não vai te afundar. Não tem como. Você precisa se posicionar. Para quê? Para desfrutar de todas as promessas de Deus. Deus nunca chamou ninguém que estava desanimado, assistindo Netflix, assistindo série, tomando um pote de sorvete. Não. Deus sempre chamou os valentes e corajosos. Pessoas que não tinham preguiça, pessoas que tinham foco, pessoas que faziam o que precisava ser feito. Gratidão. Talvez você esteja nesse estágio que eu estou te falando, desanimado da vida. Lu, perdi a vontade, não tenho vontade de fazer nada, não tenho vontade de sair de casa, não tenho vontade de sair da cama. Ok. Imagine se Deus tirar essa família que você não está cuidando direito. Um acidente, alguma coisa, ou simplesmente ir embora. Como que você vai ficar? Imagine se Deus tirar esse trabalho que você tem reclamado tanto. Como ficará a sua vida? Imagine se Deus tirar esse ministério que você tem reclamado tanto. Como que você vai ficar? O que é adorar a Deus com ação de graça o tempo todo? É você ser grato. Grato de onde Deus te tirou. Grato porque Deus colocou um sonho aí no seu coração. Grato por essa pessoa que talvez até te traiu. Deus te livrou de um enrosco. Agradeça a Deus que Deus mandou para longe essa peste que estava aí do seu lado. Talvez um amigo, um sócio, um cônjuge. Sabe por quê? Cada um só entrega o seu melhor. Cada um só entrega e dá aquilo que tem no coração. E se isso foi o melhor que a pessoa pôde te entregar, ela não serve para estar do seu lado. Oi, Gra, shalom. Que vá para bem longe. Vai com Deus, vai ser feliz em outro lugar e tá tudo bem. Pare de chorar por coisas que já se foram. Pare de ficar se lamentando por coisas que não fazem parte da sua vida. Deixa aí. E tá tudo bem, agradeça a Deus. Deus conhece o teu futuro, Deus sabe onde você vai estar daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos. E se você tem o coração alinhado com Ele, querido, descansa. Ah, Lu, mas eu fui apunhalado. Até Jesus foi. Jesus, antes de servir a ceia, ele sabia que tinha um traidor na mesa e ele serviu Judas, sabendo que iria ser traído. Querido, se até Jesus, que era santo, foi, imagina eu e você. E tá tudo bem, sabe por quê? Cada um só dá aquilo que carrega no coração. Cada um só entrega o seu melhor. A vida é preciosa demais. Não desperdice ela. Pare de perder tempo com coisas que não vão te levar em lugar nenhum. Nada. Fala pra mim o que você está ganhando em ficar em cima da cama. O que você está ganhando em ficar procrastinando. Os olhos lá no passado. O que você está ganhando em não fazer as coisas que precisam ser feitas. E o que você está perdendo? A vida está passando. A vida está escorrendo rapidamente. Quantas pessoas estão no modo sobrevivência? Não sabem por que nasceram, vão para um trabalho que não gostam, estão numa casa que odeiam e ficam assim, dia após dia, adoecendo. Deus não te fez para isso. Deus te fez para viver uma vida de paz, de abundância e de prosperidade. Lu, tá bom, entendi tudo isso, mas eu tô aqui no sofá desanimado, não tenho força para nada. Faz sem ter força mesmo. Levanta cedo, faz atividade física, converse com outras pessoas que estão com uma energia muito melhor que a sua, se envolva, faça seu devocional, ore, busque a Deus e peça para o Senhor te fortalecer.
Porque essa paz que excede todo entendimento, só Jesus pode dar. Só Ele pode te entregar. E a decisão é sua. Quem você quer servir? Deus, que tem uma vida de paz, de abundância, de prosperidade para você? Ou você prefere ser uma marionete na mão do inimigo? Ou você prefere ser manipulado pela tristeza, pelo ódio, pela raiva, pela amargura, pelo desejo de vingança? Você escolhe, ninguém vai escolher por você. Ah, Lu, eu me decepcionei, parei com tudo. Ah, e quem tá perdendo? É só você, mais ninguém, querido. Então, nessa noite, você precisa se posicionar e decidir. Ferramenta na mão de quem você quer ser daqui pra frente. Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você fará com tudo aquilo que fizeram com você. E tudo aquilo que fizeram com você, te colocou numa cama, fazendo tomar um monte de remédio, engordando, inflamado, cheio de doença, não consegue dormir, insônia, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, desespero, paralisação, sonhos enterrados. Você vai ficar assim até quando? Fala pra mim. Você vai ficar assim até quando? Porque daqui a pouco tua senha será chamada. E você vai estar diante de Deus. E Ele vai perguntar: filho, filha, o que você fez com os dons e talentos que eu coloquei na sua mão? O que você fez com aquele projeto que eu confiei nas suas mãos? E lá no céu, não se aceita desculpa, tá? É diferente daqui da terra. Aqui você pode contar a historinha que você quiser. Só vai perder seu tempo. Talvez a pessoa vai fazer cara de que tá acreditando no que você tá falando. Mas lá no céu não tem essa opção. Lá no céu é verdade. Imagina a hora que Deus passar no telão uma vida abundante, extraordinária, uma família abençoada, seu corpo abençoado, filhos abençoados, empresas abençoadas. E você vai olhar para tudo aquilo e vai falar: isso tudo era para mim. E o Senhor vai falar: sim, era tudo seu. E você vai falar: não é possível que eu passei aquela desgrameira a vida inteira, aquela vida escassa, com tudo isso para eu viver. É, filho, você tinha tudo isso. E lembra, lá no dia 8/4/2025, a Lu fez uma live e puxou tua orelha. E você não se posicionou porque você não quis. Ai, meu Deus, misericórdia. E eu vou estar lá, ó, Senhor, eu falei o que o Senhor pediu para eu falar. A minha parte eu fiz. Querido, a vida é preciosa demais. Pare de ficar no modo sobrevivência. Deus não te fez para isso. Deus te fez para viver uma vida de paz, de abundância e de prosperidade. É exatamente isso que Ele tem para você. Você é um filho amado, uma filha amada, você é herdeiro, herdeira. E o Senhor te fez para reinar sobre essa terra como reis e rainhas, sacerdotes e sacerdotisas. E é para esse tempo, não é para os tempos vindouros. Então, se posicione, mande esse desânimo do inferno embora. Guerreie na tua casa. Oi, Vanessa, boa noite, shalom. Guerreie na tua casa, se posicione como um filho e uma filha de Deus. Guerreie dentro da sua casa, não aceite o divórcio, não aceite a falência, não aceite seus filhos se perdendo aí para o mundo. Se posiciona como um filho e uma filha verdadeiro de Deus. Era para eu ouvir mesmo, não fui trabalhar de tanta dor de dente, fiquei triste, mas Deus tinha muito para mim nessa live. Glória a Deus. Eu vi que você entrou um pouquinho depois, entra desde o começo, tá? Pra você pegar assim, ó, a mensagem inteirinha. Que o Senhor te visite com cura, tá? Dor de dente, meu Deus do céu, é enlouquecedora. Que o Senhor derrame bálsamo de cura sobre a tua cabeça, do alto da cabeça até a planta dos pés, em nome de Jesus. Ô, Alessandra, você consegue contar seu testemunho rapidinho? Bom, vou contar aqui para não demorar, que eu já tô finalizando a live. A Alessandra, gente, ela foi atropelada por uma van, não sei com quantas pessoas dentro. E só fala quantas fraturas você teve, ô Alessandra? Só para eu não errar no número aqui, porque eu não me recordo o número exato. Para você ver o que é dependência de Deus. Dependência de Deus, ela é maior do que qualquer dinheiro, do que... Ele é o médico dos médicos, ele é o juiz dos juízes, ele reverte diagnóstico, ele reverte sentença, ele reverte decreto. Se tiver que mudar a lei em seu favor, ele muda, porque ele te ama. E ele tem prazer em te abençoar. Se eu não me engano, ela teve 14 fraturas, tá? Enquanto ela não responde aqui, às vezes tem um delayzinho. 14 fraturas. 14 fraturas. Ela não fez nenhuma cirurgia. Nenhuma. E ela refez
o raio-x e o médico disse que ela só estava com 3 fraturas abertas. É isso, né, Alessandra? 3 abertas ainda, né? E ontem ela pediu se eu podia ir lá fazer uma visita para ela, para orar por ela. Só que tem horário certo e infelizmente a minha agenda tá daquele jeito, eu não conseguia sair. E ela tem médico amanhã. Ela falou, Lu, ora por mim, porque eu creio que o Senhor pode me curar e eu não preciso fazer cirurgia nenhuma. Assim como ele já curou as outras, né? Ele pode curar essas. E eu orei com ela no telefone e ontem estava frio e ela mandou mensagem para mim um pouquinho antes aqui da gente entrar na live. Ela falou, Lu, eu senti um calor, um fogo na minha bacia, algo tão forte, eu tive que tirar a roupa de frio que eu estava, de tão quente que eu fiquei. Eu tenho certeza que o próprio Deus veio aqui e me operou ontem. E eu creio na cura dela. Eu creio que amanhã ela vai fazer esse raio-x e o médico vai se surpreender, porque nós declaramos que todos os ossos estarão colados e curados. O Senhor já livrou essa moça da morte mais de 3 vezes. É porque o Senhor tem propósito na vida dela. E nós vamos ver ela ainda testemunhando que Deus fez o que a medicina já tinha desenganado. Para a medicina já não tinha jeito. Mas Deus, Ele é o médico dos médicos. Só Ele proporciona a paz que excede todo entendimento. Só Ele é capaz de reverter aquilo que ninguém é capaz de mudar. Então, não importa a situação que você esteja nesse momento, o teu Pai te ama e Ele tem uma vida de paz, de abundância, de prosperidade para a sua vida. Você só precisa se posicionar. Você só precisa se enxergar como filho que você é. Para Deus, não existe impossível. Para Deus, não existe, isso não tem mais jeito. Todas as vezes que a morte cruzou Jesus, ela perdeu. Todas as vezes que a morte tentou tirar um sarro ali de Jesus, Jesus venceu a morte. Então nem a morte é capaz de deter Jesus. Nenhum problema que você esteja passando é grande demais para Deus. E Ele é especialista em milagre. E tudo que Ele precisa é de um cenário de caos. Para que quando você sair desse cenário, você testemunhe o que Ele fez na tua vida. Alessandra, quero dizer que tomei banho e quis ver o milagre de Deus ontem. Me levantei e consegui andar. Ela estava sem andar, com 3 fraturas na bacia. 3 fraturas na bacia. Ela andou e conseguiu ir tomar banho. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus visitou ela naquele hospital. Uma oração pelo WhatsApp. Sabe por quê? Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Não tem barreiras, não tem fronteiras. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E Ele é especialista em milagre. Então, se você serve a Deus, se você acredita em Deus, dê ordem a esse problema que você está passando, porque ele será revertido em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. E tudo que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Então, querido, use o poder das tuas palavras e coloque a tua fé em ação.